E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar novamente prosseguimento à nossa resenha, barra comentário, barra série sobre a história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar pelos links na descrição essa coleção, tanto na edição de 7 volumes como na edição de 3 volumes. Vocês comprando pelo link, sai o mesmo preço para vocês do que se vocês comprassem na Amazon normalmente, só que eu ganho uma comissãozinha em cima disso, então eu fico muito feliz. E aí você acaba ajudando o canal, todo mundo sai ganhando, enfim, isso é sempre muito bom. E bom pessoal, hoje a gente volta aqui com a nossa conversa a respeito dos últimos desenvolvimentos da filosofia antiga. Nos últimos vídeos falamos sobre o neoceticismo, depois sobre o neoaristotelismo, em seguida sobre o médio-platonismo, neoplatonismo só mais adiante, daqui a alguns vídeos. E hoje falamos de mais um neo, que é o neopitagorismo, o renascimento aí das ideias pitagóricas no final do período pagão da filosofia. Hoje a gente vai falar um pouco disso, vai ver como isso foi em certa medida influenciado também pelo Platão. E, bom, vamos falar disso. Bom, para iniciar a exposição, o Reale começa falando o seguinte. A antiga escola pitagórica manteve-se ativa até princípios do século IV, bastante tempo. O sintoma mais significativo da crise da escola foi o episódio já relatado, lá no vídeo do Pitágoras, da venda dos livros pitagóricos, até então mantidos secretos por parte de Filolau, contemporâneo de Sócrates. Então acabou vazando aí os livros pitagóricos, A gente lembra aqui que os pitagóricos, eles sempre tiveram um aspecto um tanto fechado, um tanto recluso. As coisas, o que acontecia na escola pitagórica muitas vezes não saía de lá. Existia uma certa obscuridade em torno disso. Era uma vida quase monástica, lembra um pouco em alguns sentidos. E então ter essas informações de certa forma vazadas acaba tendo consequências para a própria escola, para a integridade do que era feito lá e tudo mais. Então, ele fala aqui que o começo dessa crise, ou pelo menos um acontecimento significativo dessa crise, foi exatamente essa venda dos livros pitagóricos, que até então era um segredo. Bom, ele continua falando o seguinte: mas o pitagorismo renasceu ainda na era helenística, talvez já a partir do século III a.C. Inicialmente, isso ocorre de forma um pouco ambígua. Alguns anônimos publicaram uma série de escritos sob falsos nomes de antigos pitagóricos, com o evidente objetivo de fazer passar por pitagóricas doutrinas de filósofos posteriores. Então, no começo desse renascimento do neopitagorismo, aliás, do pitagorismo, havia muitos autores que estavam ali, de certa forma, querendo se passar por filósofos pitagóricos, colocando umas doutrinas ali, tentando fazer parecer que eram pitagóricas. Então foi um período meio complicado, para essa questão do pitagorismo. Havia uma certa charlatanice ali. Então, e aí ele coloca aqui como nome de falsos pitagóricos. Esses pitagóricos, entre aspas, que estavam aparecendo nessa época, que estavam pregando essa coisa meio distorcida, que eu acabei de falar. Mas esses falsos pitagóricos, eles não interessam a gente aqui. O que nos interessam, como vai dizer o Reale, são os neopitagóricos, aqueles que realmente pegaram doutrinas pitagóricas e fizeram alguns desenvolvimentos. Eles se apresentam com sua própria fisionomia e seu nome, e entre eles, sobretudo, aos expoentes da corrente metafísica, que nós vamos tratar. Que aí ele fala aqui em Moderato de Gades, Nicômaco de Gerasa e Numênio de Apameia. Numênio de Apameia é o principal de quem a gente vai falar hoje. Mas ele fala aqui também que tem um aspecto místico do neopitagorismo, desenvolvido principalmente por Apolônio de Tiana, cuja vida foi escrita no século III por Filóstrato. Então, aí eu não sei se esse Filóstrato ele é um neopitagórico também. Mas então o aspecto místico representado principalmente por Apolônio de Tiana. Bom, quais eram as características do movimento neopitagórico, então? Quais eram as linhas de fundo aí que orientavam essa escola? O Reale vai colocar aqui em 5 pontos também, assim como no médio platonismo, no A, B, C, D e E.
Bom, ele começa falando aqui que os neopitagóricos operam paralelamente aos médio-platônicos, a redescoberta e reafirmação do incorpóreo e do imaterial, ou seja, a recuperação daqueles horizontes que se haviam perdido com os sistemas da era helenística. Então, os médio-platônicos eles vão fazer uma recuperação do suprassensível, como a gente tratou no último vídeo, e os neopitagóricos eles vão paralelamente também fazer esse retorno, né? Fazer essa recuperação de uma concepção de mundo, de uma filosofia que não é materialista, né? Que nega aquele materialismo que estava na moda, digamos assim. Né? E eu lembro aqui aquilo que eu já lembrei no último vídeo, que o que o que era muito difundido na época era o epicurismo e o estoicismo. Né? Filosofias muito que salientam muito esse lado material da realidade e negam qualquer coisa para além disso. Apesar de ter um elemento aí meio ambíguo no estoicismo, né, como eu já tratei antes, o epicurismo ele se diz materialista assim, absolutamente. O estoicismo também, apesar de ter algumas questões. De todo modo, a gente tem então esse materialismo que perpassava as grandes escolas da época, né, desse período aí helenístico e também imperial. Né? Na época imperial também havia essa influência. Então, tanto os médio-platônicos, como a gente viu no último vídeo, como os neopitagóricos vão buscar fazer essa ascensão ao suprassensível. Vão buscar retomar esses princípios, retomar essas investigações a respeito da estrutura metafísica suprassensível da realidade. Bom, letra B. A doutrina da mônada e da díade submete-se a aprofundamentos de certo relevo. Então, a ideia de que há um princípio de unidade, um princípio de multiplicidade, que já havia lá no pitagorismo, vai receber aqui uma certa reformulação. Esse princípio esse que foi usado pelo Platão, né, foi adotado pelo Platão, segundo a interpretação das doutrinas não escritas, né, que o próprio Giovanni Reale aqui é um dos maiores expoentes, um dos maiores defensores de que há essas doutrinas não escritas e que elas consistem precisamente nessa formulação a respeito do uno, da díade e tudo mais. Bom, e aí como é que é mais ou menos o desenvolvimento que eles vão fazer dessa ideia da doutrina da mônada, do uno e da díade? A partir de uma formulação original, que via na mônada e na díade a dupla suprema de contrários, delineia-se uma tendência sempre mais acentuada de pôr a mônada em princípio absoluto, então a mônada acima da díade, distinguindo primeira de segunda mônada e só a esta última contrapondo a díade. Né? Então, há a mônada suprema, dessa mônada suprema deriva uma mônada segunda, né? Uma mônada menor, digamos assim, inferior, ontologicamente, e apenas a essa mônada menor que pode se contrapor à díade. A mônada suprema não se contrapõe a nada. Né? Dela deriva a díade, dela deriva a mônada menor, e essa mônada menor contrapõe-se a díade. E aí isso expressa também uma certa preocupação, o Reale vai dizer aqui, em tentar deduzir da mônada suprema toda a realidade. Então eles vão fazer esse esforço de tentar mostrar como da mônada, né, do um absoluto, pode derivar toda outra realidade. Inclusive a própria díade derivaria da mônada, exatamente como um princípio que é inferior. Então vai haver vários esforços nesse sentido. E aí eu queria lembrar aqui também que se você não sabe que discussão é essa, né, que é esse negócio de mônada, de díade, de princípio de unidade, de multiplicidade, eu recomendo que você volte e assista aos outros vídeos. Inclusive, principalmente o de Pitágoras e o de Platão, onde eu falo da metafísica, eu falo como que ele adotou isso, né, e qual que é a posição dessa doutrina dos princípios dentro da cosmovisão platônica. Bom, letra C. No neopitagorismo dá-se escasso destaque à doutrina das ideias, e assim mesmo subordinando-a à doutrina dos números, os quais, além de em sentido metafísico, também são entendidos em sentido teológico, aliás, teosófico, isto é, desenvolve-se verdadeira e própria aritmologia ou aritmosofia. Então, vamos por partes aí, né? Há, então,
uma retomada da doutrina das ideias, evidentemente, mas ela não ganha tanto destaque. Ela não ganha tanto destaque. O que acontece é que ela está subordinada à doutrina dos números. Então aí a gente já vê algo de bem pitagórico. Então a realidade numérica que parece estar acima da realidade ideal, da realidade formal, das formas suprassensíveis. Então elas estão subordinadas a essa realidade numérica, essa dimensão da aritmética, enfim. E toda essa questão dos números que o Pitágoras traz, que é o que é marcante no pensamento do Pitágoras. E acaba que também existe, não apenas no ponto de vista puramente metafísico, vamos dizer assim, uma valorização dos números, mas existe uma valorização teológica dos números. E como ele fala aqui, teosófica. Então, existe uma sabedoria dos números. Existe uma sabedoria que deriva do significado de cada número. Isso acaba tendo influência na ideia de teologia, de como é que a gente concebe o divino, que passa a estar muito associado com essa coisa dos números. Em termos de teosofia, a gente pensa em uma sabedoria relacionada aos números, que também deve ter reflexos na vida prática, vamos dizer assim, na vida, na ética, nas condutas dos neopitagóricos, sempre tomando os números como referência. Letra D. No que se refere à concepção do homem, os neopitagóricos trazem à baila a doutrina da espiritualidade da alma e de sua imortalidade também. E, consequentemente, também retomam e reafirmam a doutrina da metempsicose. E aí, consequentemente, o fim do homem indica-se no afastamento do sensível e na união com o divino. Então, a alma ela é imaterial, ela é de uma natureza diferente da do corpo. Então, acaba que o fim do homem, toda o direcionamento das práticas do homem devem visar exatamente um afastamento do sensível e uma busca de uma união com o divino, com o suprassensível, que está atrelado a essas questões numéricas que eu acabei de falar. E aí, com isso, é resgatada também a doutrina da metempsicose, que a gente poderia colocar aqui em termos de reencarnação. Falamos disso no Platão, falamos disso no Pitágoras, e é uma doutrina que está presente nos dois. Chega a falar o Pitágoras, inclusive, ou os pitagóricos, que nós podemos até reencarnar em animais. Daí que a gente pode dizer que os pitagóricos eram vegetarianos, num certo sentido, tentando aí tirar qualquer roupagem moderna que esse termo possa ter. Mas aí falando no sentido de que eles não comem carne, porque bom, a sua alma pode ir para um animal na sua próxima vida, como eu falo de vez em quando, um familiar seu pode ser a vaca que você está comendo. Então não é muito legal você fazer isso. Então parece que aqui a gente tem um retorno de algo do modo de vida pitagórico, que deriva exatamente dessas doutrinas de metempsicose, imortalidade da alma e assim por diante. E o último ponto aqui das doutrinas neopitagóricas que o Reale vai mencionar é exatamente dando uma aprofundada, um detalhamento, melhor dizendo, nessa coisa mística da ética pitagórica. Ele vai falar aqui que a ética pitagórica, neopitagórica, assume forte coloração mística. A própria filosofia entende-se como revelação divina, e a figura ideal do filósofo, identificada de modo paradigmático com Pitágoras, mais do que a de um homem perfeito, torna-se a de um ser próximo a um demônio, ou a um deus. Aqui demônio não é no sentido negativo. Na Grécia não tinha essa conotação negativa a ideia de demônio, não necessariamente. E então Pitágoras é quase um deus. Ele é de fato o modelo que deve ser imitado de filósofo. Nós devemos tentar viver segundo o Pitágoras, tentar assemelhar-nos a Pitágoras. Bom, essas são as doutrinas gerais do neopitagorismo, mas agora o Reale ele vai dar uma importância diferenciada para Numênio de Apameia. Ele vai trazer esse autor como aquele que buscou fazer uma síntese entre o médio platonismo, exposto no último vídeo, volte lá para dar uma olhada, e do neopitagorismo. Então ele vai procurar conciliar essas realidades, e aí a gente já vai ver um passo anterior, muito mais explícito em relação ao neopitagorismo do Plotino. Aí a gente já vai
ver isso com mais calma. Bom, para explicar o pensamento do Numênio, o Reale vai começar mencionando aqui que o grande problema para os filósofos gregos era a questão de o que é o ser. E o Numênio ele vai responder o seguinte, né? A gente já viu até agora as diversas respostas possíveis, mas ele vai, o Numênio aqui em específico, ele vai dar uma resposta que se contrapõe diretamente ao materialismo. Ele vai, digamos assim, pretender refutar o materialismo e colocar a sua visão metafísica, digamos assim. Ele vai falar o seguinte, que o ser não pode identificar-se com a matéria, porque a matéria ela é indeterminada, desordenada, irracional e incognoscível. Ao passo que o ser não muda, o ser sempre é. Aqui poderia aprofundar isso infinitamente, mas é mais fácil vocês voltarem ao vídeo do Parmênides. Não pode se identificar com o corpo, pois em si mesmos os corpos são submetidos a contínua mudança e têm necessidade de algo que, em todo caso, os faça perdurar. Então, os corpos eles estão constantemente mudando, mas há algo neles que permanece. Já mencionamos esse tema algumas outras vezes. Esse tema da conciliação do movimento com a estabilidade, da unidade com multiplicidade, isso aí é absolutamente comum na discussão filosófica desse período antigo. Esse algo que faz permanecer as coisas, por seu turno, não pode ser um corpo, porque se assim fosse, já de saída também este teria necessidade de um princípio ulterior que lhe garantisse a estabilidade. Então a gente vai ver que os corpos eles se caracterizam por isso. Eles passam por mudanças, mas há neles um elemento de estabilidade. Ou seja, há algo nos corpos que não são os corpos, obviamente, e que mantém a estabilidade dele. E por que não podem ser corpos? Porque se fossem corpos, eles também teriam um elemento, comportariam em si um elemento de mutabilidade e um de estabilidade. Esse elemento de estabilidade precisaria ser outra coisa. E se essa outra coisa fosse um corpo, ele também estaria sujeito a um tipo de mudança, e aí ele precisaria também de um elemento de estabilidade, e assim a gente ia ficar regredindo ao infinito. E, bom, nesse sentido a gente precisa arrumar uma explicação para isso. Então, necessariamente, esse princípio que há nos corpos não pode ser um corpo. Esse algo, portanto, terá de ser incorpóreo. O ser, então, será a realidade imutável e eterna do incorpóreo. Este é inteligível. O sensível, ou seja, o corpóreo, não é ser, mas é devir. Então, de novo, essa contraposição entre o ser e o devir. Este ser que realmente é e nunca se torna nem perece, ou seja, o incorpóreo, é também o bíblico, aquele que é. Então olha que interessante, ele já fazendo relações aí com o pensamento bíblico. E aqui ele falando em Bíblia principalmente no sentido judaico, tá? Ele vai relacionar aqui com o Deus que é revelado a Moisés, lá, que ele fala, eu sou aquele que sou. Que é uma concepção que Fílon de Alexandria já estava desenvolvendo, relacionando esses desenvolvimentos da filosofia grega com a religião judaica. A gente vai explorar isso bastante ainda nos próximos vídeos. Mas, de todo modo, ele fala aqui que Numênio estava convencido de que o ensinamento de Platão correspondia ao antigo ensinamento de Moisés, que ele conhecia bem e que interpretava de modo alegórico ao modo de Fílon o judeu. Autor judeu, obviamente, que a gente vai tratar aí no próximo volume. Aliás, Numênio ia até mais longe do que Fílon. Com efeito, ele não apenas tinha convicção de que a concepção do incorpóreo e do ser professada por Platão correspondia à de Moisés, como também afirmava que Platão, no fundo, nada mais era do que um Moisés aticizante, ou seja, um Moisés que falava em ático. Então, é uma aproximação muito íntima entre as duas figuras. Então, realmente é algo que alguém que leva isso a um limite bem extremo. Não é, tem uma certa analogia. Não, o Platão é um Moisés praticamente. Só que o Moisés que, em vez de falar em hebraico, fala em ático. Bom, mas qual que é a estrutura do ser, a estrutura do incorpóreo? Ele já falou que existe o incorpóreo e já deixou isso provado. Como é que é essa estrutura agora? Nos médio-platônicos, sobretudo no século II, já se encontra claramente a tendência de conceber a realidade imaterial em sentido hierárquico e hipostático,
e certa configuração dessa hierarquia em sentido triádico. Isso no Plotino vai tomar uma forma muito melhor consolidada, né? Muito mais desenvolvida e mais robusta. Mas no médio platonismo, segundo o Reale aqui, já havia essa tendência de colocar a realidade em 3 níveis, né, do suprassensível em 3 níveis, e cada um desses níveis correspondendo a uma hipóstase, né, sempre no sentido triático, 1, 2, 3, e de maneira hierarquicamente ordenada. Né? Então a gente tem princípio, né, geralmente o Deus Supremo, o Uno, alguma coisa assim, e descendo até chegar num nível mais baixo. E segundo Reale, o Numênio ele leva essa exposição, né, esse desenvolvimento, ao grau mais claro, ao grau mais coeso possível, né, aliás, realizável na filosofia antiga antes do Plotino. De fato, o Plotino é quem desenvolve isso melhor, só que o Numênio é o cara que preparou o caminho. Né? Ele é o ponto mais alto depois de Plotino. Bom, e o que ele fala então? O primeiro Deus que está acima, relaciona-se exclusivamente com as essências puras, ou seja, com as ideias, enquanto o segundo Deus ocupa-se da constituição do cosmos. Numênio considera precisamente que a ideia do bem, ou bem em si, de que Platão fala na República, e dela faz depender as outras ideias, coincide com o primeiro Deus. Então, o primeiro Deus é o bem. Ao invés disso, o demiurgo, que constitui o cosmo, de que Platão fala no Timeu, é considerado ser bom, mas não bem. Esse, portanto, é diferente do Deus Supremo, que precisamente é o segundo Deus. Então há o primeiro Deus, que é o bem, né, e que está relacionado aí, né, relaciona-se exclusivamente com as essências puras, né, ou seja, com as ideias, e abaixo dele há o demiurgo, né, que lá na concepção platônica, na cosmologia platônica, ele pega essas formas suprassensíveis e aplica na realidade. Né, ele constrói a realidade no melhor modelo possível a partir dessas formas suprassensíveis. Dele, né, do demiurgo, não depende o mundo das ideias supremas, que depende do primeiro, mas sim o mundo da Gênese. Né? Então, depende do segundo Deus o mundo aqui gerado, né? Não o mundo das coisas eternas, mas o mundo gerado aqui, que é o nosso mundo, ele sim depende do segundo Deus, né? Do demiurgo. O segundo Deus imita o primeiro. Imita o primeiro. Pensa as essências produzidas pelo primeiro e a reproduz no cosmos. Né? Então, ainda nesse modelo bem platônico. O terceiro Deus, que nada mais é do que o segundo em sua função especificamente demiúrgica, ou seja, em sua função ordenadora da matéria informe, né, que é a díade, muitos conceitos platônicos, né, realmente a gente vê aí um esforço de síntese, é evidentemente aquilo que o próprio Numênio chama de alma do mundo, ou mais precisamente, alma boa do mundo. Com efeito, ele também admite uma alma má do mundo, que é a alma própria da matéria sensível. Então, esse terceiro Deus, que é a alma do mundo, ele é o segundo Deus, só que em sua atividade de criação. Nem precisa explicar. Se vocês viram os vídeos do Platão, vocês conseguem ver aí que tem muita coisa platônica, tem muitos elementos platônicos. Apesar do Platão não chamar o bem supremo Deus, e também não chamar a alma do mundo Deus, mas aqui está colocado realmente em termos de 3 deuses, um inferior ao outro. E também, além dessa alma do mundo, que é o demiurgo em sua operação ordenadora, há também uma alma própria da matéria sensível, que é uma alma má, que aí tem a ver com a díade. Bom, e o Reale vai fechar agora fazendo uma comparação com o Plotino. Vai falar que no Numênio, como eu já mencionei, a gente já vê preparadas muitas questões que vão ser do pensamento plotiniano. E aí o Reale agora vai falar um pouquinho quais são elas, quais são essas comparações que a gente já pode fazer. Em primeiro lugar, Numênio antecipa o princípio que inspira a processão das hipóstases plotinianas, segundo o qual o divino dá sem que o seu dar o empobreça. Então, o bem, supremo absoluto, ele se relaciona com aqueles que estão abaixo dele de uma maneira que ele dá sem perder nada dele próprio. A gente vai aprofundar isso melhor no Plotino. Não dá para eu explicar.
Fazer essa comparação agora é um pouco complicado, né? Porque eu ia precisar explicar todas as doutrinas plotinianas, mas vamos manter isso aqui em mente para quando a gente chegar no Plotino vocês poderem fazer uma comparação melhor. Mas então o divino, ele dá sem empobrecer-se, né? Ele dá sem perder nada. Ele dá algo que ele tem sem que ele próprio perca alguma coisa, né? Sem que ele fique privado desse algo que ele deu. Ademais, é notável a afirmação de Numênio, segundo a qual a contemplação do segundo Deus, que olha para o primeiro, constitui a base da qual deriva a possibilidade da criação do cosmos. Com efeito, a contemplação tem papel determinante no sistema plotiniano, né? De fato, a gente vai ver isso com mais calma depois, né? É meio complicado de explicar tudo isso agora. Além disso, nosso filósofo formula o princípio segundo o qual, em certo sentido, pode-se afirmar que tudo está em tudo, do modo como Plotino o utilizará. O uno, ele, de certa forma, está presente em tudo, né? Tudo tem a unidade e tudo mais. Por fim, em Numênio se encontra impressionante antecipação da doutrina plotiniana da unio mística com o bem. Então, no Plotino a gente vai ver essa coisa bem mística, né? Que muita gente até reclama desse termo místico, mas, de todo modo, a gente tem essa aproximação na medida em que o Plotino vai falar que a contemplação do bem ela precisa ser uma certa unidade sua com o próprio bem. Né? Quando você contempla o bem, já não existe mais essa dualidade sujeito-objeto, pensante-pensado. Né? Existe você, existe o uno, de uma maneira em que já não existe mais essa distinção. Né? Existe uma tendência a uma unidade que o Reale vai explorar aí nos próximos capítulos, daqui a 2 vídeos, eu acho, a gente fala de neoplatonismo. Mas aí o Reale fecha, então, esse capítulo falando o seguinte: com o Numênio alcançamos verdadeiramente os umbrais do neoplatonismo. Então, aquela porta de entrada, né? Aquele primeiro momento a partir do qual pode se desenvolver o neoplatonismo, que será tema daqui a alguns vídeos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo, inscreverem-se no canal e ativar o sininho, comentar, enviar o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar e todas essas coisas que vocês já conhecem, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Estamos chegando aí na reta final e eu estou muito animado. Eu estou falando isso todo vídeo porque eu estou realmente muito animado. Enfim, valeu, pessoal. Abração.